Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 18 de agosto de 2026, 6 horas, horário de Brasília. Forças especiais da Ucrânia esmagam russos em Donetsk. Rússia cria bases contra a OTAN. As bases novas que ela criou, elas têm o alcance para atingir países da OTAN e ficam na direção da Ucrânia, ficam no território da Ucrânia, inclusive, próxima à fronteira. E Putin, descobrimos onde ele construiu seu esconderijo agora. Fez uma base militar ali para ele, meio improvisada, né, nos Montes Urais. Vamos ver em detalhes disso, matéria muito interessante. Vocês vão gostar, assistam esse vídeo até o final. As Forças de Operações Especiais da Ucrânia realizaram uma ação e libertaram a vila de Andriivka Kletsove. Então é o nome Andriivka-Kletsove, capturando 30 russos que se entregaram. Uma investigação internacional revelou que a Rússia construiu 10 novas bases de drones a jatos de longo alcance que colocam os países da OTAN na linha direta do alvo. O Putin está, de fato, gastando o dinheiro que não tem para continuar a guerra e começar outra guerra. É um paranoico histérico. O pânico tomou conta do Kremlin, forçando o ditador Vladimir Putin e toda a elite russa a fugirem para os Montes Urais, para tentar escapar dos ataques aéreos ucranianos. Agora, depois que a Ucrânia começou a atacar pesadamente Moscou, eles se assustaram e tiraram o time, e as famílias já saíram antes. Assista este vídeo até o final para entender os detalhes desta virada militar. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe e comente a sua opinião. É muito importante vocês participarem do canal se inscrevendo, não esqueçam disso. E o like de vocês é importante para o canal. A libertação de Andriivka Kletsove. As Forças de Operações Especiais da Ucrânia revelaram detalhes exatos de uma operação terrestre espetacular para libertar a vila de Andriivka Kletsove, localizada na província de Donetsk. De acordo com o serviço de imprensa oficial da organização militar, as tropas russas vinham tentando capturar esse assentamento, essa vila, estratégica, na frente de Oleksandriivka. Justamente por estar na frente de Oleksandriivka, ela era muito estratégica, estava há muito tempo, há muitos meses, tentando conquistar essa posição. Os russos utilizavam táticas de infiltração, com pequenos grupos de infantaria que avançavam gradualmente para ocupar posições dentro da vila. Para neutralizar essa ameaça, os combatentes ucranianos do 3º Regimento das Forças de Operações Especiais agiram em conjunto com um dos centros de operações que não são de operações especiais ucranianos. Eles planejaram executar uma ofensiva abrangente de alta intensidade para retomar o controle total da localidade que já estava em poder dos russos. O resultado do confronto demonstrou a superioridade tática ucraniana no campo de batalha. Exatamente 30 militares russos foram cercados, perderam a capacidade de combate e foram forçados a se render em massa. Aqueles militares russos, que tinham um pouco mais do que esses 30, que decidiram continuar a resistir, as ordens ucranianas foram completamente eliminados pelas forças de elite ucraniana. Atualmente, a vila de Andriivka Kletsove está novamente de forma definitiva sob o controle total do exército ucraniano. Ameaça dentro das novas bases de drones russos. Uma investigação profunda publicada pelo jornal britânico The Telegraph revelou que a Rússia instalou 10 bases militares com novas plataformas de lançamento para drones a jato. Essas instalações secretas foram posicionadas estrategicamente ao longo das fronteiras da Ucrânia e também da Bielorrússia. A localização destas pistas de lançamento coloca diversos países integrantes da OTAN dentro do raio de alcance potencial dos ataques russos. Essa movimentação ocorre em um momento crítico, visto que a Rússia intensificou drasticamente o uso de armas aéreas movidas a jato contra o território ucraniano. Então, a velocidade grande. Esses drones a jato que ela está usando, eles vão a um pouco mais de 300 km por hora. Esses novos vetores russos são muito mais rápidos e difíceis de interceptar do que os veículos aéreos não tripulados do tipo Shahed, que utilizam motores movidos a hélice.
A Força Aérea da Ucrânia confirmou que o uso dessas armas de alta velocidade aumentou 5 vezes em apenas 30 dias de operações. Utilizando imagens de satélite detalhadas e documentos confidenciais vazados, os investigadores identificaram pelo menos 59 trilhos de lançamento recém-construídos. Esses trilhos estão espalhados por 10 locais distintos, sendo que alguns trilhos é porque eles colocam eles nos trilhos para lançar, e daí mandam ele através desses trilhos para o ar. Que alguns deles foram reaproveitados de antigas bases militares da era soviética e aeroportos civis, enquanto outros foram erguidos rapidamente em áreas rurais isoladas. A análise feita por empresas de inteligência militar em drones aponta que os lançamentos feitos a partir dessas bases podem atingir o território da Polônia, da Turquia, da Estônia, da Lituânia, da Letônia e da Romênia, ou seja, uma infinidade, um número grande de países da OTAN. Apenas uma dessas bases russas possui uma capacidade de armazenamento estimada em mais de 1.000 drones de longo alcance de forma simultânea. As obras civis e militares para a construção de trilhos extras continuam em andamento, acelerado em vários pontos estratégicos da fronteira. As bases foram desenhadas especificamente para operar a próxima geração de drones de ataque de longo alcance da Rússia, conhecidos como Geran 4 e Geran 5. Acredito que logo vão ser destruídos, porque a Ucrânia, com certeza, vai em cima para detonar, para destruir essas novas bases de lançamento de drones que eles estão construindo. Então não vão ter vida longa. O chefe do exército da Alemanha afirmou que a inteligência militar estima que o exército de Moscou estará pronto para invadir um estado-membro da OTAN por volta do ano de 2029. Então, por causa disso que eles estão muito preocupados, né? E acredito que isso força eles a ajudarem mais a Ucrânia, né? Que eles também estão vendo isso via satélite. E o almirante Giuseppe Cavo Dragoni, um italiano, presidente do Comitê Militar da OTAN, declarou publicamente que a aliança está totalmente preparada para responder a qualquer movimento hostil da Rússia. Enquanto isso, Putin fugiu, ele e seus gangsters. A fuga de Putin e das elites para os montes Urais. O ditador russo Vladimir Putin tentou demonstrar força ao declarar publicamente em um discurso que nunca teve medo de nada na vida. No entanto, o ditador fez essa declaração na cidade de Novosibirsk, localizada na distante Sibéria, a exatos 3.000 quilômetros de distância da fronteira com a Ucrânia. Ali ele se sentiu muito seguro. Investigações da mídia independente russa provaram que o líder do Kremlin transferiu a totalidade de suas atividades oficiais e privadas para além dos montes Urais. O objetivo real dessa mudança estratégica é tirar o comando russo do raio de alcance dos drones e dos mísseis de longo alcance da Ucrânia. Nos anos anteriores, Putin passava o mês de agosto descansando em sua residência oficial na cidade de Sochi. Este ano, a tradição foi quebrada pelo medo, e o ditador parou completamente de frequentar a região de Sochi, até mesmo a capital, Moscou. Poucas vezes esse ano ele foi na capital, no Kremlin. O aparato de propaganda do Kremlin tenta ocultar essa fuga do público de todas as formas possíveis. As reuniões oficiais, que são gravadas em locais fechados na Sibéria, continuam sendo transmitidas na televisão russa com a marcação falsa de que ocorre em Moscou. Eles reproduziram exatamente lá na Sibéria o escritório dele com todos os móveis, tudo igual como se ele estivesse em Moscou. E ele está meio chateado que descobriram isso. Toda a elite política e financeira do Kremlin seguiu os passos do líder e fugiu para além dos montes Urais. Os grandes nomes do governo construíram residências de luxo blindadas nas montanhas de Altai, buscando proteção máxima contra a tecnologia ucraniana. O secretário de imprensa Dmitry Peskov, o primeiro-ministro Mikhail Mishustin e os principais dirigentes de empresas estatais russas, como a Gazprom e o Sberbank, estão escondidos nessa região montanhosa também. Para garantir sua sobrevivência, Putin aumentou os protocolos de segurança para níveis nunca vistos na história moderna da Rússia. Os dados de seus deslocamentos aéreos são guardados sob segredo absoluto e as rotas são alteradas constantemente. Durante a última viagem do ditador para a Sibéria, os propagandistas da agência de notícias estatal TASS deixaram vazar por erro a matrícula da aeronave utilizada. A investigação descobriu que Putin não voou em seu avião presidencial, mas sim em uma aeronave reserva de modelo 2, em algarismo romano, né? Traço 96, com a matrícula 96020.
Esse avião reserva é comumente empregado por equipes de segurança como uma distração tática para confundir sistemas de monitoramento ocidentais. O chefe do Kremlin, Putin, deseja levantar voo com até 3 aviões idênticos de forma simultânea para manter o sigilo absoluto sobre qual cabine ele realmente ocupa. Enquanto o ditador viajava escondido em direção ao interior da Sibéria, o seu avião principal de matrícula RA-96022 sobrevoava a parte europeia da Rússia para servir de isca contra possíveis ameaças aéreas. Este fato comprova que as ações coordenadas do presidente Zelensky e do exército ucraniano alteraram o equilíbrio de força, forçando o comando russo a recuar por puro temor. Mas eu acho que isso é um pretexto. Ele está com medo que aconteça alguma coisa dos próprios moscovitas, do próprio povo russo contra ele em Moscou. Por isso ele saiu. Que não é só a Ucrânia que ameaça ele. Ele deixou o país numa situação tão crítica, tão ruim, que ele precisa se esconder de qualquer maneira, porque senão pegam ele. Os dados expostos neste vídeo deixam claro que a dinâmica do conflito na Ucrânia está mudando devido à competência das forças ucranianas. Enquanto os soldados do país reconquistam territórios em Donetsk, como falei hoje, e capturam dezenas de russos, o alto comando da Rússia demonstra vulnerabilidade ao esconder seus líderes na Sibéria. A expansão das bases russas mostra que o perigo é real por toda a Europa, mas a resistência firme da Ucrânia continua sendo a principal barreira contra o avanço russo na Europa. Eles não podem conquistar a Ucrânia, senão eles vão ficar na linha dos países que eles querem da Ucrânia para eles prosseguirem um ataque. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem. Esse vídeo é muito importante. Como conhecer essa verdade do Putin aí, porque o Putin de fato é um medroso, está fugindo. E peço a Deus que abençoe a todos vocês, que abençoe a Ucrânia, que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.